Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. A Web TV UAI teve o prazer hoje de estar aqui no espaço onde praticamente nasceu a cidade de Ubá. Nós estamos no complexo que é o Museu Ginásio São José. O Ginásio São José, como patrimônio cultural da cidade de Ubá, que é bastante já conhecido em todo o estado de Minas Gerais, fundado pelo Dr. José Januário Carneiro, Dr. Fecas, um integrante dessa família tradicional, que é a família que trouxe para Ubá as raízes da civilização. E aqui nesse espaço do Museu Ginásio São José, várias atividades são realizadas. O museu abriga um acervo fantástico. No entorno do museu nós temos aqui oportunidades de visitação e de integração com a natureza. E tudo isso você vai conhecer nessa reportagem especial da Web TV UAI. E a gente conversa agora com a Moema Carneiro, ela que é gestora do Museu do Ginásio São José, presidente do Movimento Cultural São José e é a pessoa que, juntamente com sua equipe, vem cuidando de todo esse acervo patrimonial, ambiental, enfim, de todo esse complexo que é hoje o Museu do Ginásio São José. Moema, transformar esse espaço aqui no museu foi um trabalho que foi um trabalho de formiguinha, né? Você teve que percorrer muitos órgãos públicos, interagir assim, com muitas pessoas para poder constituir o Museu Ginásio São José nesse verdadeiro patrimônio que hoje brinda não só ubaenses, mas como pessoas de todo o estado de Minas Gerais que vêm aqui visitar, né? É uma história um pouco grande mesmo, ela não começa aqui, ela começa desde mesmo o início do educandário, né? Ele já é praticamente depois considerado um museu, só não era aberto ao público como museu, nem tinha os espaços museológicos próprios, né? Com uma exposição que desse uma visibilidade do que existia aqui. Então, a própria Altair Paixão Carneiro, filha do Dr. Fecas, minha tia, ela veio cuidando desse acervo. E ele ficava meio guardado, escondido, misturado, sem significado. E quando eu vim mais para as oficinas, para tentar fazer o espaço funcionar, porque a Mônica Botelho tinha saído, a Energisa, né, como patrocinadora, e estava assim, ele meio aqui parado. E aí eu voltei com as oficinas, depois disso a gente foi para o ponto de cultura, né, e conseguimos equipar o museu com mesas, cadeiras, computadores, o próprio anfiteatro, colocar as cadeiras no anfiteatro, pintar, arrumar, e isso já deu um outro, né, significado para o espaço, mas ele era muito pouco, isso aqui era uma coisa muito maior, tinha coisas valiosas aqui dentro que ninguém sabia, né? Uma história muito grande, uma história muito... Saíram daqui muitas pessoas importantes, muitas pessoas, né, que viraram grandes profissionais. E aí, como assim, até um artista como Ari Barroso, né, que ele, apesar de por ser um artista, ele até foi expulso, né, como a disciplina, mas por quê? Porque era uma escola muito rígida, uma escola muito, sabe, rígida mesmo, né? E então ele não se adaptou a esse esquema pelo próprio tipo de pessoa que ele era.
Mas quando eu comecei a observar isso, me incomodava muito continuar vendo ele naquele estado, né? Então foi quando surgiu um edital de modernização de museus pelo IBRAM. E aí eu resolvi fazer e a gente foi contemplado, né? Contemplado em vários museus do país. Ele recebeu, ele foi contemplado e assim deu para a gente começar esse trabalho de implantação do museu. Aí sim, foi desde 2011 até 2015, foi um trabalho constante, né? Com vários profissionais que assim vieram participar, cada um numa função. E ele abrange o museu em si, ele fala da história do Educandário, né? Ele fala, cada espaço museológico dentro conta um pouco da história, conta um pouco da memória, conta um pouco da cultura, né? Daqui de Ubá e da educação também. E ficou assim, uns espaços bem interessantes, né? Cada um de uma área. E que com isso a gente também conseguiu fazer ações, por exemplo, de segurança, de contra-incêndio, pintura. Foram pequenos reparos, não foi uma obra de restauração, foram pequenos reparos. A gente conseguiu fazer, inventariar, catalogar, né, o acervo, colocar uma parte em exposição, acondicionar corretamente uma parte. Tem ainda muita coisa para ser feito, muitos documentos ainda que estão sendo analisados. Tem documentos do século XVIII, do século XIX, né, e que contam nisso mesmo da cidade, que aqui foi uma fazenda do Capitão Mó, fundador de Ubá. E que os filhos dele moraram aqui. E o Francisco, o Major Francisco Carneiro, que era o pai do Fecas, ele veio para cá e ele estava morando em Ponte Nova, o Fecas, inclusive, né, o José Januário, fundador, nasceu em Ponte Nova e veio para cá novinho, assim que nasceu. E eles vieram em 1858, no ano que ele nasceu. E ele morou aqui até 11 anos de idade, até os 18 anos, até os 11 anos ele ficou órfão de pai e mãe e ficou até os 18 morando com os povos, né, escravizados. E que acho que isso deve ter também marcado muita coisa na vida dele. Depois ele saiu, foi estudar lá em Mariana e na Escola de Minas, né? Ele trabalhava, estudava na Escola de Minas. E já formado em Engenharia Civil, Engenharia de Minas, professor de um, diretor do outro, né? Do Colégio Mineiro ele era diretor. Ele resolveu voltar e fazer a escola aqui, uma escola rural que ele queria, onde os alunos ficassem dedicados ao estudo, se inteirassem mais com a natureza, com a agricultura, que ele era um defensor também dessa parte, né, da natureza também. E aí ele conseguiu muita coisa nessa época, mas ele não conseguiu virar uma escola de agricultura. Era uma coisa que ele tinha muito pesar quanto a isso. Mas, por exemplo, a escola ela tinha as aulas no entorno de física, de química, de biologia, né? Eram tidas ao redor da escola e mesmo eles aproveitavam de todas as questões assim da fazenda rural, né? Do plantio, do curral, de todo o complexo, né? Que aqui não é só um museu, um educandário. Ele é um complexo arquitetônico, né, que ainda sobrevive de uma fazenda rural mineira e que conta essa história de um educandário muito rica. Então esses espaços, eles agora estão saindo, o museu está tendo uma outra dimensão, ele está saindo para fora, interno, para usar a área externa dele, o entorno dele, porque o entorno diz muito sobre ele, sobre a história, sobre o que eles viveram aqui. Agora, Moema, falando especificamente do acervo, a forma como ele foi organizado, a forma como ele foi disposto aqui no interior do museu, é um passeio fantástico pela história natural, por todas aquelas
enfim, né, objetos, temos animais empalhados, enfim. Para as escolas, para as crianças que vêm aqui, professores de uma maneira geral, é um acervo que deve, com toda certeza, trazer aqui pessoas que ficam aqui horas, né, se deliciando com esse acervo, né? É interessante, porque é muita coisa, né? Eu mesma, para te ser sincera, até hoje eu me debato com algumas coisas que eu fico assim, olha, sabe? E aí a gente tem uma parte de botânica, né? De plantas nativas da Mata Atlântica, que é muito interessante, que a gente quer desenvolver agora com o espaço do Museu Escolar, que vai ser dentro de uma oficina, dentro de um laboratório, e que faz parte do Museu da Natureza, que já é ligado com as hortas, com o meio ambiente, né, com essa parte das trilhas. Ali eles vão poder desenvolver experiências e criar o próprio museu deles. E tem a parte lá que a gente fala do cotidiano, das fotografias, né, que conta a história, como era o educandário, que também é muito interessante. Tem a parte da história ligada com o próprio ginásio, ligado com a história de Ubá, e que agora deve passar por um processo por causa desses novos documentos. Então a gente quer, né, mostrar mais. Tem a parte, inclusive, da restauração do IEFA, né, do projeto do IEFA de restauração, e que a gente quer fazer um espaço maior agora. A gente está trabalhando, inclusive, nisso. E do próprio movimento cultural São José, né, que a Altair Paixão Carneiro, ela cuidou disso durante 25 anos, foi presidente do movimento cultural São José, e eu acho muito importante estar colocando isso para as pessoas. Isso não foi na primeira etapa, porque a primeira etapa era um projeto dedicado ao educandário, era uma exposição do museu relativa ao educandário. Agora a gente já abre mais, então é um museu histórico, a gente inclusive colocou aquele espaço afro, espaço indígena, para que as pessoas entendessem também um pouco daqui, né, da origem de Ubá, o que foram os primeiros povos, né? Então eles inclusive viviam aqui, faziam parte dessa história, trabalharam na construção do prédio. Mas assim, tem também a biblioteca, né, que são 3.000 livros, e a gente conseguiu já fazer um trabalho, né, já bem avançado de inventário, de catalogação, de separação por itens, dando importância ao que existe dentro da biblioteca, porque eu vi aquela quantidade de livros, eu não sabia o que existia aqui. Hoje a gente já sabe. São várias coisas, a gente fala sobre a arquitetura, né, do prédio, a gente fala sobre o mobiliário de época, que também é muito interessante, e fala da sala de ciências, do laboratório, que é um laboratório muito rico da época, né, vieram peças da França, vieram do próprio Escola de Minas, que o diretor deu para ele, tem isso em documento. Isso tudo era importante para a educação deles na época, né? Acho que deu para eles sentirem o que hoje não existe nas escolas. Os meninos, quando chegam aqui, eles ficam assustados. Olha, o tubo de Newton, sabe, o disco de Newton, olha o microscópio, olha, eles ficam assim, sabe, maravilhados com as peças que tem. E que a gente quer voltar pelo menos um pouco disso, né, com esse museu escolar. Olha, o Tiago Almeida, ele é uma pessoa que é referencial aqui no Museu Ginásio São José. Ele é assessor de comunicação aqui no museu, ele tem formação em turismo, em comunicação, é uma pessoa que vem ajudando muito nos trabalhos aqui realizados no Museu Ginásio São José, e o feliz encontro dele com a Moema se deu através dessa parceria da Caixa Econômica Federal com o Museu Ginásio São José. Tiago, conta um pouquinho para a gente dessa história, como é que você veio parar aqui? É uma história muito interessante, não foi no projeto da Caixa, foi no do IBRAM, durante o processo de inauguração do Museu Ginásio São José, justamente para auxiliar no diagnóstico turístico, no diagnóstico cultural aqui da cidade de Ubá, entender mais ou menos como funciona essa dinâmica
cultural, nessa dinâmica turística da cidade, entender quem são esses visitantes, né, o que existe de atrativo turístico na cidade de Ubá, como isso é pensado para a população. E aí isso foi lá no início de 2014, né? Lá já se vão 4 anos. Pô. Tiago, então você, ao longo desses 4 anos, pôde ser aqui uma pessoa que ajudou a desenvolver as atividades que são as atividades que acontecem, né, no entorno do museu, já que o Museu Ginásio São José não se restringe a esse acervo fantástico que está localizado aqui no prédio do ginásio. O entorno aqui do museu, ele é riquíssimo em possibilidades, inclusive de atividades que levem as pessoas ao contato direto com a natureza. E aqui são realizadas oficinas, temos trilhas para as pessoas percorrerem. Como é que foi esse trabalho de desenvolver essas atividades fora do prédio do Ginásio São José? Exatamente. A museologia ela passa por um momento muito rico nessa discussão sobre o espaço museológico, sobre o que é ser museu, qual o papel do museu, qual o papel das instituições museológicas no início do século XXI. E o Museu Ginásio São José está, de certa forma, tentando ficar antenado nessa discussão. Então hoje existe uma discussão muito forte no entorno do espaço museológico, no entorno das instituições museológicas. E o Museu Ginásio São José está localizado exatamente, né, no centro de um dos últimos resquícios de Mata Atlântica aqui da cidade de Ubá. E também dentro de uma fazenda aqui histórica, né, do período colonial mineiro. Então tem uma história muito rica que agrega e dialoga muito com o acervo do Museu Ginásio São José. E para as escolas, principalmente, eu acho que é muito interessante porque você consegue problematizar desde uma aula de história a céu aberto, você consegue pensar uma aula de geografia, às vezes aqui no entorno do Museu Ginásio São José, você consegue trazer as crianças para conhecerem o bioma da Mata Atlântica, o que restou do bioma da Mata Atlântica aqui no entorno do Museu Ginásio São José, sabe? Então é esse caldeirão de ideias que a gente tenta, de certa forma, trazer como referências aqui para o Museu Ginásio São José, sabe? E é uma discussão muito rica, uma discussão que envolve N profissionais, que tem todo um referencial bibliográfico aí de pesquisadores, tanto na UFMG, na própria UENG, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora também, que são parceiros nossos. Alguns artefatos que estão expostos aqui no Museu Ginásio São José são peças que foram doadas lá pelo pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Uma exposição temporária com o material deles. Então mostra esse diálogo do museu com a universidade, com os pesquisadores, com o entorno, tentando sempre trazer os estudantes como protagonistas nesse processo, justamente porque durante a semana boa parte da população está trabalhando, está nos seus afazeres, então o que de certa forma mantém essa visitação muito forte aqui no Museu Ginásio São José e constante são as escolas, né? As escolas eles fazem um uso fantástico aqui do museu e fica o convite para ampliar esse processo e cada vez mais alunos possam vivenciar um pouco dessa história, um pouco desse patrimônio. Ou seja, esses alunos, essas escolas chegam aqui e já tem um roteiro definido para eles poderem percorrer esse espaço fantástico aqui, oferece diversas oportunidades de contato com a natureza. E o que essas pessoas, quem não conhece naturalmente, né, pode esperar quando chega aqui? O ideal é justamente ir de encontro a esse roteiro, sabe? O ideal é justamente o visitante, seja a escola, seja o cidadão comum, ele pensar no museu não como algo que lhe traz respostas, como algo que lhe traz verdades, mas como uma porta que ele, ao passar por essa porta, ele tem todo um mundo que se abre para ele ali de possibilidades, de referências, sabe? E o Museu Ginásio São José, ele é rico justamente nesse processo, sabe? Ele pode vir aqui justamente para uma exposição, para conhecer um pouco da história de Ubá, ao passo que ele der 50 metros de distância, ele pode se debruçar, né? Pode se deleitar aí nas sombras aí de espécimes nativas da Mata Atlântica, sabe? Então existe essa possibilidade do próprio visitante pensar seus roteiros, pensar a sua forma de como consumir esse espaço, o que está muito ligado à questão do uso público, né? O uso público é justamente a população civil de Ubá, o uso que eles fazem desses espaços, como que eles usam esse espaço, como que eles ressignificam esse espaço,
Porque às vezes a gente pensa realmente um roteiro, a gente pensa, tem aqui os monitores, tem o pessoal que trabalha no Museu Ginásio São José que está preparado para receber as escolas, para extrair o máximo possível de cada peça daquele acervo, de problematizar isso com o aluno, mas a gente também está em aberto para as pessoas também trazerem as suas reflexões, trazerem as suas problematizações, trazerem seus elementos, e a partir do espaço museológico a gente construir juntos uma reflexão sobre o bar, sobre o patrimônio da cidade, sobre a importância do meio ambiente, sobre a questão das nascentes. Muitas das nascentes da cidade estão aqui no entorno do Museu Ginásio São José, uma fazenda que tem uma história aí de mais de 200 anos, um casario aí também que já está faltando aí 4 décadas para completar 200 anos. Então história, patrimônio, memória é o que não falta, sabe? E o visitante, ele é justamente o tempero desse processo todo, a peça indispensável para que isso tudo ganhe vida, sabe? E além de você, qual é, vamos dizer assim, o tamanho dessa equipe que está aqui à disposição dos visitantes e dentro da função de cada um? O museu, do ponto de vista de funcionários efetivos, é uma equipe muito pequena, muito limitada, refletindo justamente o momento econômico pelo qual o país passa, onde recursos para a cultura são cada vez mais escassos, mais limitados. Mas tem uma série de profissionais que colaboram com o Museu Ginásio São José na perspectiva dos projetos mais pontuais, de estar somando em algumas equipes e alguns projetos permanentes. Por exemplo, tem a pesquisadora Marina Mos, que é formada em turismo também na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fez o mestrado dela em arquitetura. A gente está indo para campo agora por um projeto do Fundo Estadual de Cultura, pelo Museu Ginásio São José, que é também ponto de cultura, né? Então, é uma profissional que está sempre somando, ela trabalha muito próximo a mim nos projetos que a gente desenvolve, tanto no que tange a meio ambiente, a memória. Vale sempre lembrar também a Sandra, também, que é a pessoa que recebe praticamente boa parte dos visitantes, que dialoga muito com essa questão das escolas, né? Tem a própria Moema Carneiro, tem alguns pesquisadores como o Marcelo Lemos, lá do Rio de Janeiro também, que ele colaborou e colabora muito com o Museu Ginásio São José, principalmente trouxe um texto fantástico agora sobre a questão da presença indígena na zona da Mata Mineira, então ele está colaborando com a gente nesse catálogo. Tem o Saulo Tironi também, que é um outro profissional lá de Belo Horizonte, artista gráfico, que desde a inauguração do Museu Ginásio São José é a pessoa que pensa as peças gráficas do Museu Ginásio São José, a pessoa que pensa essa nossa identidade visual. Profissionais, assim, de certa forma que não falta, sabe? Todos meio de certa forma espalhados aí pelo Brasil. Não vou citar o nome de todos aqui, que eu posso até tá me esquecendo nesse aspecto, mas, né? Claro, o Davi também, perdão, Davi Bigonha, que é o nosso colega que faz aqui um trabalho fantástico nas trilhas, nas hortas, principalmente nas hortas medicinais, sabe? Tem o Júlio também, que é monitor aqui no Museu Ginásio São José. Nossa, muita gente legal, muita gente bacana passou por aqui. O Apoema, que é um indígena puri aqui da própria zona da Mata Mineira, ele passou aqui, trouxe um conhecimento fantástico, tradicional, sobre a cultura puri, mas principalmente sobre os falares, sobre a questão das ervas medicinais que são tradicionais ali na família dele, sabe? Foi uma experiência muito gratificante esses 4 anos aqui na Zona da Mata, principalmente por esse contato com essas outras pessoas que vieram, que contribuíram e que de certa forma é um aprendizado sempre contínuo, né? Sempre permanente. A gente encerra essa visita da Web TV Uai aqui no Museu Ginásio São José, falando com a Moema sobre os sonhos que ela sonha junto com a sua equipe, enfim, ações que vão acontecer futuramente, os projetos que o Museu Ginásio São José ainda tem por desenvolver, e a Moema, com toda certeza, já está empenhada em tornar esse espaço muito mais agradável do que já é e também com muito mais atrativos para os seus visitantes. Moema, o que está sendo projetado para o futuro do Ginásio São José? Olha, a gente tem várias questões que a gente quer, né, abranger, mas eu vou falar um pouco sobre as atuais e que vão trazer ações futuras, né, sobre o projeto da Caixa, que é para patrimônios. A gente está justamente desenvolvendo a questão das trilhas, né, tá com uma trilha pequena, e vai ter um projeto para fazer uma trilha maior. A gente também, essa parte das exposições, tanto da documentação como a exposição do ponto de cultura, né, falando sobre a cultura, de vários pontos de cultura.
e que está dentro do fundo estadual. A gente quer também colocar as hortas comunitárias e as hortas medicinais. A gente quer fazer isso uma coisa maior, né? Uma coisa que as pessoas aprendam, que as pessoas participam, que as escolas participam, porque elas podem levar isso daqui para a casa delas, né? E também valorizarem a importância dessa parte da própria agricultura, né? E do meio ambiente. A questão da água, né? Do plantio de água, que acho que é muito importante. Tanto o museu vai precisar muito disso, como a cidade de Ubá, né? Daqui saem as nascentes e algumas das nascentes, né? Então é importante, é muito importante a gente estar preservando isso. Além disso, tem as oficinas de marcenaria com resíduo da indústria moveleira, que a gente vem trabalhando, e ela parou justamente num ponto onde ela ia estar crescendo e desenvolvendo para um outro estágio, porque ela ficou muito parada por conta da implantação do museu. E logo agora que a gente ia dar um avanço, né, o ano passado a gente não foi contemplado, ficamos como suplente nos projetos do Fundo Estadual de Cultura, que eram dedicados a essas oficinas. Mas a Caixa tem, assim, tem participado um pouco, a gente vai continuar até o final do ano, e saindo o fundo agora, deve sair uma resposta agora, se a gente for contemplado, a gente vai dar um outro passo grande para essa questão. Tem os espaços expositivos, né, que a gente vai fazer uma exposição agora. A gente tem um salão que é de exposição temporária embaixo e que a gente quer agora fazer uma mudança e criar um outro espaço lá em cima grande. Então já teve uma movimentação, tirar o dormitório que existia lá em cima, criar esse outro espaço de exposição. E também o próprio anfiteatro dá dedicar um pouco ao espaço do anfiteatro para que ele tragam pessoas, que ele tragam atividades acontecendo aqui no museu, apesar de que a gente não tem um ônibus que tragam as pessoas. Então isso dificulta muito a visitação, as pessoas cobram muito isso, questionam muito isso, a gente não tem um transporte para o museu. E é uma coisa também que eu venho falando, que eu venho pedindo, né, na prefeitura, na Secretaria de Cultura, e que a gente espera que isso também concretize, né? Tem também o próprio preservação do conjunto arquitetônico, né? Da gente tentar preservar esse espaço aqui, porque existem os condomínios, a cidade está crescendo, as fábricas, e a gente não pode impedir isso, mas a gente pode talvez criar um espaço preservado, porque esse espaço é que enriquece todo o redor, né? Então, se você faz só fábricas, condomínios e tudo, e aí, né? Então, a gente faz esse trabalho justamente tentando conscientizar as pessoas da importância da preservação dessa história, da preservação não só da história do Educandário, mas de todo o complexo da mata, né, da fazenda rural, que ainda existe, que não existe quase em lugar nenhum. E dá ênfase mais também para as oficinas, né? Essas oficinas, agora a gente em agosto é aniversário do museu. E a gente tem uma programação, a gente vai ter uma oficina de terras, né, com a coordenadora dos museus da Universidade de Viçosa, que ela vem fazer isso, essa oficina aqui, ela tem esse trabalho, ela é coordenadora de todos os museus da universidade e ela tem essa oficina. Além disso, a gente tem os filmes, né, que estão, que a gente já foi rodado um filme aqui no museu, a parte que vai ser lançada agora, não vindo do museu. O espaço foi cedido para partes da filmagem, né, desse filme, que tem também um outro filme que vai ser lançado agora em agosto, e tem também algumas ações de cultura, saraus,
feiras, tá? De artesanato, de produtos da agroecologia. Tudo isso é uma maneira que a gente tem pensado de estar inserindo o museu, né, com essas atividades, porque uma coisa vai puxando a outra, né? E os editais que vêm aí pela frente, que não é bom falar porque eu não sei qual rumo que eles vão tomar. Moema, você participa ativamente das atividades que visam a promoção da museologia e, enfim, do acervo de museus por todo o estado de Minas Gerais. Você esteve recentemente, no final do mês de maio, no Encontro Estadual de Museus. E o que você trouxe de lá e como é que foi a inserção do Museu Ginásio São José dentro desse circuito de museus do estado de Minas Gerais? Então, eu já participo de todas as atividades do museu desde quando ele foi, né, o projeto do IBRAM foi contemplado. Eu comecei a participar de todas as reuniões, de todos os encontros de museus. E há pouco tempo a gente recebeu a visita da Superintendência Estadual de Museus, né, e eles gostaram demais do espaço e do que estava acontecendo aqui, e me convidaram para fazer parte do comitê gestor dos museus da Zona da Mata. Então, é um comitê que ele é justamente para tentar agregar os museus, ter atividades de parceria, de desenvolvimento do plano museológico, né, dos museus, que agora vai ser uma exigência, de cadastramento dos museus, é como se fosse cada um ajudando o outro, fortalecendo o outro. Então, que a gente reunisse, porque como Minas é muito grande, são 853 municípios, né, fica difícil para a superintendência abranger todos esses municípios. Então, eles escolheram um representante, né, que é justamente aqui, e a gente vai começar com essas ações agora também. A gente até tentou fazer um encontro, já teve um encontro em Barbacena, né, teve agora o Encontro Estadual de Museus, e onde a gente divulgou muito material, né, do Museu Ginásio São José. Então, de uma certa forma, o BA está sendo conhecida como um polo onde tem um museu, né, importante em Minas. E a gente pretende levar isso além e trazer também os outros museus até aqui para cada um fortalecer, sabe, essa questão da museologia. Ok. Agosto, portanto, é o mês de aniversário do Ginásio São José e do Museu Ginásio São José. E a Web TV Uai, com certeza, estará aqui registrando todas as atividades que vão acontecer e, juntamente com a equipe da Moema Carneiro, a gente vai estar passando para Minas, o Brasil e o mundo, o que é um espaço tão maravilhoso dentro de uma cidade do interior de Minas Gerais que reúne um acervo tão rico e tão fantástico como é o acervo do Museu Ginásio São José. Com imagens de Juliano Oliveira, Washington Ferreira para a Web TV Uai. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubá trabalha todos os dias por você. No bairro Coab, inauguramos o Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça Céus, com anfiteatro, oficinas, quadra, biblioteca e muito mais. No Vila Casal, a quadra foi reformada e o CRAS ganhou uma nova sede, gerando mais economia e qualidade no atendimento. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubá. Administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gaillac, número 25. Telefone 3532-1495.
A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.